Então, pessoal, como eu comentei com vocês na aula passada, eu passei um pouquinho da parte inicial de ventilação, que seria a teoria, hoje a gente vai para os cálculos. Essa parte de ventilação ela é simples, bem simples, só que são muitas equações que têm que ser utilizadas. Então, nesse caso, ela acaba sendo um pouquinho chata, mas não é difícil, tá? É só aplicar nas equações. Então, eu tentei trazer o conteúdo de uma forma bem didática. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês me questionam, tá? Então, uma forma de avaliar as condições de ventilação do ambiente é a determinação do número de troca de ar que ocorrem a cada hora. E para eu conseguir determinar esse número de trocas, eu tenho que fazer todos esses cálculos anteriores aqui. Então, eu tenho que achar o coeficiente de pressão do vento, tenho que fazer a correção da velocidade do vento, porque geralmente o enunciado vai me dar um ponto de referência, né? Então, tenho que arrumar isso em relação ao valor real. A área útil de ventilação, o fluxo de ar, a redução do fluxo de ar, para daí encontrar o número de trocas de ar, tá? Então, são algumas equaçõezinhas. Eu vou passar a definição do que é cada uma delas passo a passo. A gente vai fazer um exemplo e vou passar um exercício no fórum que é bem similar ao nosso exemplo, tá? Então, bem simples hoje. Então, primeiro, que é o coeficiente de pressão no vento. Então, ele quantifica as eventuais reduções sofridas pelo vento em função do ângulo de incidência na abertura e do afastamento entre as edificações. Então, qual que seria a intensidade, né, desse vento em função dessa angulação. Ela vai reduzir de acordo com o tipo de angulação. Se ele vier reto aqui, né, formando 0 graus, ele vem com uma intensidade maior. À medida que ele vai aumentando essa angulação, até chegar em 90 graus, esse valor reduz muito, né? Intensidade, velocidade do vento. Então, aqui tem algumas formas de calcular. Eu tenho uma tabela que mostra a diferença entre os coeficientes de pressão do vento para casas em campo aberto. Então, onde eu não tenho nenhuma barreira ao redor. Quando o meu ângulo de incidência ele é entre 0, que seria reto, né, perpendicular ali à janela, até 30 graus, eu vou usar essa diferença entre os coeficientes de pressão, um valor de 1,2. Geralmente no exercício, quando ele não fala nenhuma angulação, eu posso usar direto esse valor. Quando aparecer um valor de angulação, geralmente vai ser acima de 30 graus. Daí eu tenho que calcular por essa equaçãozinha aqui. Então, por exemplo, digamos que o meu ângulo é 85 graus. Então, eu vou usar essa equação. Vou colocar 0,1 mais 0,0183 vezes 90 menos 85, 5, né? Então, esse vai ser o valor do coeficiente de pressão no vento que eu vou encontrar. Essa diferença entre os coeficientes de pressão interno e externo. Bem simples de calcular, né? Então, só coloco aqui na minha equação o valor do ângulo que o exercício me der. O ângulo que está vindo a direção do vento. Nesse caso, né, quando a gente tem locais de loteamento, que tem barreiras ao redor, isso vai ser alterado, vai ser uma porcentagem do valor que seria num local totalmente aberto, que não tem nenhuma barreira. Né? O vento vai chegar com uma força um pouco menor, por causa justamente das casas ao redor. Então, se eu tiver uma distância entre casas de uma casa, né, então, ou de 2 casas, depende do tamanho da distância. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma distância aproximadamente de uma casa, né, de uma casa para outra. Aqui é uma distância muito pequena, né, menor que uma casa. Então, de acordo com o tipo de distância, geralmente é uma casa ou 2 casas que a gente usa. Aqui dessa casa para a casa de lá, dá quase 2 casas, acredito eu, né, visualmente olhando. Eu vou multiplicar esse valor que eu encontrei aqui. Então, se eu tiver só uma casa como barreira, eu vou reduzir 30% ali do valor. Se eu tiver 2 casas, né, vai reduzir, perdão, vou reduzir o contrário, 70% só, que eu estou multiplicando por 0,3. E aqui eu vou reduzir 40% só se eu tiver uma distância maior, que seria 2 casas, né? Isso para loteamentos.
Não sei se ficou claro isso para vocês. Tranquilo? Então, de acordo com a distância, mais ou menos visualmente, entre as casas, o exercício também vai dar essa informação. Eu tenho que arrumar o coeficiente de pressão. A correção da velocidade do vento. Então, esses valores de velocidade do vento, eles são fornecidos por estações meteorológicas e eles ficam a 10 metros de altura, de forma padrão, né? Para ter um valor de referência. Para eu corrigir para a altura real, que seria a altura da minha janela, no caso, eu vou pegar a velocidade do vento na altura de interesse, o meu Z é a altura. Aqui eu vou pegar a velocidade do vento a 10 metros de altura, que é o que foi medido pela estação meteorológica. Vou multiplicar pelo K, que é a função da localização da edificação. Então, se é num campo aberto, se é um campo com algumas barreiras, se é um ambiente urbano ou centro da cidade, isso vai variar o valor de K. O Z é a altura da colmeira para edificação, né? Ou a altura da janela, no caso. Então, aqui, digamos que minha janela está a 3 metros de altura do chão. Então, meu Z é 3. E o A, ele é em função do K. Então, se eu estiver calculando para o campo aberto, meu K é 0,68 e o A, que vai estar elevado na altura da colmeira, é 0,17. Então, esses valores são facilmente encontrados, ou está no enunciado ou está na tabela. Aqui mostrando as estações que medem a velocidade do vento, mais como curiosidade mesmo. Então, ela gira essa pazinha aqui, ele mede o torque e calcula a velocidade. Em seguida, eu tenho que calcular a área útil de ventilação. Então, eu tenho que ver o quanto de área realmente vai estar aberta em contato com o ar, porque não é a área total da janela, né? Sendo que eu tenho a parte que está com vidro, protegendo às vezes que não é removível. Aqui eu posso ter uma janela de correr. Se no caso a minha janela ela abre inteira, daí a área vai corresponder à área total. Mas se ela não abre inteira, igual nesses dois exemplos aqui, ui, agora que eu vi que tem uma pessoa aqui, levei um susto na imagem. Viram aqui? Então, se ela for guilhotina ou de correr, por exemplo, eu vou ter que fazer uma correção. Vai ser só 50% da janela para guilhotina e só 50% o máximo para a janela de correr. E às vezes, se eu não abrir tudo, esse valor vai alterar também. Então, tem que fazer a correção proporcional pela área que está aberta. Daí, agora, eu tenho que calcular o fluxo de ar, né? Que pode ser ou por ventilação cruzada, que é aquela que ultrapassa toda a sala, entra por um lado e sai por outro, ou unilateral, quando eu tiver só uma janela aberta, né? Que eu mostrei no exemplo para vocês na aula passada, como que funcionam esses dois tipos de ventilação. Então, se eu tiver cruzada e tiver só o vento, o meu fluxo é calculado por essa equação. Lembrando que essa velocidade é aquela correção que eu utilizei, e aqui aquele coeficiente que eu calculei também, tá? E aqui tem a área equivalente, que calcula a partir da área de entrada e área de saída. Então, qual que seria o tamanho da janela onde está entrando o vento, o tamanho da janela que está saindo, a área respectiva de cada uma delas. E no final, né, se eu tiver outro local que esteja entrando vento também, como uma porta, por exemplo, eu tenho que pôr a área da porta aqui também e vou somando no final. Isso vai me dar a área equivalente de aberturas. Seria quase um somatório, um pouco diferenciado. Daí, que eu pulei, inverti dois slides aqui, gente. Depois eu arrumo lá para vocês. Se tiver a ventilação cruzada, vento e diferença de temperatura, então eu calculo por essa equação aqui. Então, eu vou ter que calcular aqui o ΔT. Vou ter que calcular, esse aqui eu já calculei, o ΔT é a variação de temperatura, temperatura. Aqui a área que está entrando, a área que está saindo. E aqui tem as equações indicando o H é a altura, G é a força da gravidade, que é um valor fixo, o ΔT é diferença de temperatura, aqui a área referente às aberturas, e aqui eu consigo calcular a área.
E tem mais um termo também mais para frente, que seria esse T, que é como se fosse a média. Depois eu arrumo a ordem para vocês não ficarem confusos. Mas todos os valores têm equação para aplicar, só substituir. É um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil. Quando a ventilação é unilateral, é só substituir nessa equação, porque eu só vou ter uma janela, só vou ter uma área, né? Então, aqui não é a área equivalente, é só a área da janela que está aberta e a velocidade na altura corrigida. Se eu tiver a diferença de temperaturas, então é essa equação, de acordo com a diferença de temperatura. Eu tenho aqui uma relação entre as áreas também, então todos esses valores aqui, como eu falei, é chato, é um pouquinho trabalhoso, mas tem todos os valores e as equações para substituir. Daí, calculando, então, esse fluxo de ar, que é esse QW, eu vou para a redução do fluxo de ar. Então, quando o fluxo, né, ele entra, ele pode sofrer redução se eu tiver alguma barreira. Então, uma tela contra mosquito, por exemplo, né, isso pode alterar. Então, se eu tiver uma tela de algodão ou de nylon, eu tenho que colocar redução de fluxo por conta dessa tela. Alguns exercícios não vai ter nada, né, vai estar aberto, então não precisa calcular essa redução de fluxo, só se tiver alguma tela de proteção, por exemplo. Daí, para ventilação cruzada é uma equação, para ventilação unilateral é outra equação, e aqui os dois tipos mais utilizados de tela. E agora sim, o que o exercício pediu, o número de trocas de ar. Então, vou pegar o fluxo final corrigido, né, de ar, vou multiplicar por 3.600, porque eu vou estar convertendo de segundos para horas, vou dividir pelo volume ambiente. Então, qual que é o volume da sala que vai estar sendo exposta à ventilação. Então, depende da altura, da largura e do comprimento da minha sala, eu calculo esse volume e encontro esse número de trocas. Certo? Então, esse Q aqui, ele pode ser o QW, se a minha janela não tiver nenhuma barreira, pode ser o QM, que é aquele fluxo reduzido, se tiver aquela barreirinha contra mosquito, né? Aquela tela. E é isso, são essas as equações. Agora eu vou fazer com vocês o exemplo. Eu gostaria que vocês fossem acompanhando e respondendo aí com a calculadora também, tá? Porque tem algumas equações que são um pouco diferentes, então eu quero que vocês aprendam a digitar certinho na calculadora para garantir que vai estar sempre certo, tá? Então, o meu exemplo é determinar o número de trocas de ar em uma residência. As dimensões da minha residência são as dimensões totais, onde vai estar incidindo todo o fluxo de ar. Ela tem 4 metros de comprimento por 5 de largura e a altura 2,5, que seria pé direito a altura dela. Ela tem 2 janelas de correr, então a gente viu que a janela de correr ela só tem 50% de aproveitamento, ela não abre inteira. Uma fachada norte, que vai ter essas dimensões, 1.200 por 2 metros, outra fachada sul, que vai ter 1 por 1 metro. As duas vão ter telas de nylon contra mosquitos. O vento vai incidir, normalmente, a fachada norte, então vai entrar pela norte, a 10 metros de altura, de 3 metros por segundo. Então, aqui, então, a 10 metros de altura, ele entra com essa velocidade, que seria o valor medido pela estação meteorológica. Mas a minha janela, ela tem uma altura de 3,5, então eu tenho que fazer essa correção de altura, né? A velocidade a 10 metros vai ser diferente da velocidade a 3,5 metros. Ela está localizada num loteamento, no ambiente urbano, cuja distância entre as casas é igual à largura de uma casa. Então, nós temos todas as informações que a gente precisa, a gente vai calcular todos esses pontos, porque a gente tem tudo que foi descrito nas equações anteriores, certo? Então, vamos lá?
Então, primeira coisa que eu preciso é o coeficiente de pressão no vento, que é aquele coeficiente que varia com a inclinação. A gente viu que o exercício não fala nada sobre ângulo de incidência do vento. Então, quando ele não fala, qual o valor que eu vou utilizar? Me digam aí, pessoal. Pessoal, estão Não entendi a acompanhando? pergunta. Então, o meu enunciado, ele não falou nenhum valor de ângulo de incidência, certo? Do vento. Então, quando ele não tem nenhum valor descrito no enunciado, eu comentei com vocês que vocês usam geralmente esse valor de cima. Quando ele tiver um valor, geralmente vai ser acima de 30 graus Celsius para eu poder calcular. Então, como ele não disse nada, quer dizer que o ângulo de incidência ele vai ser menor do que 30. A gente subentende isso, certo? Então, é esse valor Certo. inicial que a gente vai usar, 1,2. No entanto, a minha casa não está em campo aberto, né? Ela está no ambiente urbano, tem loteamento de casas, né? Com uma largura de uma casa. Então, eu tenho que fazer a correção para loteamento e a largura, uma casa aqui. Então, eu vou pegar 1,2, que é de acordo com o meu ângulo de incidência, e vou multiplicar por 0,3, 0,30, porque é a distância de uma casa. Concordo? Quanto que fica esse valor? Faça um cálculo aí para mim. Fica 0,36? Isso aí, então o coeficiente de pressão, que é a primeira coisa que eu preciso, é 0,36. Agora, fazendo a correção da velocidade do vento. Então, a velocidade da estação é numa altura de 10 metros. No entanto, a nossa janela, a nossa colmeira, tem uma altura de apenas 3,5. E a velocidade do vento nessa altura de 10 metros é 3 metros por segundo. Então, vamos substituir nessa equação. Então, esse VZ aqui vai ser a velocidade a 3,5 metros. Esse V10 é a velocidade a 3 metros que eu já tenho. O K eu não tenho, o Z eu tenho, o Z é a altura. A altura é 3,5. E o A eu também não tenho. Então, o K e o A eu acho na tabela. Então, o meu exercício, ele fala que a minha localização é num ambiente urbano. Então, eu tenho os valores de K e o valor de A que eu vou utilizar. Então, substituam na equação e calculem a correção da velocidade para mim, por favor. Então, a equação vai ficar o seguinte. Então, o V10 é 3, né? Aqui é 0,40 vezes, daí aqui é 3,5 elevado a 0,25. A hora que vocês forem elevar, não esqueçam de colocar o elevado, que é o chapeuzinho, né? E o 0,25 entre parênteses, porque senão corre o risco dele levar só a zero e multiplicar por 25 ou somar com 25. Então, na dúvida, apesar de não ser, né, um número, é um número decimal mesmo, mas coloca entre parênteses, não é fração. Estão conseguindo calcular, gente?
3 vai passar dividindo, professora? Não, é direto. Então, aqui vai ser 3 vezes 0,4 vezes 3,5, que é a minha altura, elevado a 0,25. Dá Direto, eu vou... 1,64, né? Deu, 1,64 metros por segundo. Então, a velocidade corrigida para essa altura. Isso aí. Todos conseguiram fazer? Se alguém não conseguir, tiver com dificuldade, eu posso abrir a calculadora aqui também para vocês. Se todos conseguirem, eu vou continuar. Professora, faça você aí no calculador que eu não entendi nada, por favor. Tá. Então, vou projetar minha calculadora aqui, tá? Tá bom, obrigada. Vocês estão enxergando? Sim, professora. Então, vou substituir só os valores. O primeiro valor era 3. Vezes o segundo valor, que é 0,40, ou 0,4, né? Vezes o 3,5. Agora eu vou elevar na minha calculadora assim. Em algumas calculadoras vai ser o chapéuzinho mesmo. Vocês vão ver que ele vai aparecer o chapéuzinho aqui, ó, tá vendo? Daí aqui vou pôr o 0,25, que vai estar como exponencial. E vai ficar assim, ó, na calculadora. Então tem que ficar assim na calculadora de vocês. E agora o resultado, 1,64 arredondando. O VZ é a altura, não, perdão, é a velocidade na altura Z. A altura Z é a altura da minha cumeira ou a altura da minha janela. Lembra que eu falei que existem valores de velocidade que são padrões, que são medidos em estações meteorológicas a uma altura de 10 metros, né? Mas a minha janela, ela não está numa altura de 10 metros, ela está numa altura menor. Então, eu vou calcular a correção dessa velocidade para essa altura menor, que é o meu V na altura que eu quero. Então, é a minha correção da velocidade. Pessoal, conseguiram fazer? Ficou mais fácil? Então, vai ter que estar mais ou menos assim, desenhado na calculadora. Então, beleza. Continuando lá. Então, fiz a minha correção da velocidade do vento, na altura da minha janela. Vou para a área útil de ventilação. Então, ele falou lá no enunciado que a minha janela, as duas janelas são de correr, tanto a que entra quanto a que sai o vento, né? Então, se as duas são de correr, a minha porcentagem de aproveitamento, ou seja, o máximo que eu consigo deixar aberto dela é 50%, tá? Até isso no enunciado, se a gente voltar, tá descrito aqui. Então, duas janelas de correr com 50% de aproveitamento. Então, eu tenho que pegar o valor da área total, né, que tem essas dimensões, e dividir na metade, porque é só metade que vai conseguir entrar ar. Então, ele entra aqui e sai aqui. A minha área vai ser as minhas dimensões, base vezes altura. Então, a área de entrada vai ser base vezes altura, daí, como é só 50%, eu divido na metade. Então, calculem a área na entrada para mim. E a área na saída, base vezes altura, 1 vezes 1, divido na metade também. Calculem a área na saída também, por favor. Então, aqui eu tenho as minhas dimensões. Vocês vão multiplicar as dimensões do quadrado, né? Dividir por 2 e aqui também. Dividir por 2.
Quanto que deu as áreas? Deu 1,2 e 0,5? Isso aí. Então, a área na entrada, 1,2 metros quadrados, e a área na saída, 0,5. Aqui ele está multiplicando por 0,5 porque ele transformou a porcentagem em decimal. Mas a gente sabe que 50% é metade, então dividir por 2 dá na mesma. Ah, mas se fosse 40% de aproveitamento, daí eu teria que multiplicar por 0,4. Ah, 80% de aproveitamento, daí eu teria que multiplicar por 0,8, que seria 80%, é a mesma coisa que pegar 80 e dividir por 100, né? Isso é 80%. Então, 80 dividido por 100 dá 0,8. 10% dá 0,1, porque é o 10 dividido por 100. E o 100% é igual a 1, porque é o 100 dividido por 100. Isso aí, tranquilo, né? Agora, o fluxo de ar. Eu vou calcular o fluxo de ar quando eu tenho a ventilação cruzada e quando eu tenho unilateral, tá? Aqui para a cruzada é essa equação. Então, o meu fluxo vai ser em função dessa área aqui, que é a área equivalente. O VZ, vocês lembram lá que a gente calculou a velocidade para a altura da minha janela, que é 1,64, né? Daí aqui, raiz desse valor aqui, que era a minha correção em função da angulação, né? Então, o coeficiente de pressão em função do ângulo e da distância entre as casas também. A gente também calculou. Então, primeiro, o único valor que eu não tenho é esse aqui, da área equivalente, eu vou ter que calcular a partir dessa equação. Eu tenho a área de entrada e eu tenho a área de saída. Percebam, vocês sabem o que é esse símbolo aqui, esse exão? Não. Então, esse símbolo, ele indica somatório. Então, por exemplo, se eu tiver duas janelas onde está entrando fluxo de ar, está entrando vento, eu vou ter que somar as duas áreas, certo? Se eu tiver três áreas que esteja saindo vento, três janelas, eu tenho que somar essas áreas. Então, esse símbolozão aqui, ele indica somatório. Mas como nesse caso, na ventilação cruzada, eu só tenho uma janela entrando e uma janela saindo, não tenho porta, não tenho mais nenhum outro local aberto, eu vou calcular só com uma área na entrada e uma área na saída. Então, tentem fazer esse cálculo aqui. Se vocês não conseguirem, daí eu projeto minha calculadora de novo para vocês. Façam por partes, que fica mais fácil. Então, pegue o 1 divididos pela área de entrada, mais o 1 dividido pela área de saída, isso vai dar um valor, né? Daí vocês me dizem qual o valor que deu. Ah, lembrando que tá ao quadrado ali, né? Então, aqui é 1, a área de entrada era 1,2 ao quadrado, mais 1 dividido pela área de saída, que era 0,5 ao quadrado. Podem digitar direto na calculadora. Conseguiram fazer, gente? Façam só essa parte por enquanto, não precisa achar ainda esse valor, só essa parte. Dá 0,69 mais 4? Isso, deu um valor... eu não fiz aqui, eu vou fazer para comparar, só tem o valor final. Tá.
Isso, deu 4,69, né? 44444. Isso? Isso. Daí agora vocês percebem que aqui eu tenho esse valor da área que é o que eu quero, né? Ele está dividindo 1. E aqui eu tenho 4,69 agora. Então, isso aqui que está dividindo, eu vou passar multiplicando. E o 4,69 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, vou fazer 1 divididos pelo 4,69. Pode pôr 69 mais um 4 ali, para ficar mais preciso. Conseguiram fazer? Dá 0,21. Isso aí. E agora, gente, então vai ficar... Tente usar a imaginação. Aqui o 0,21 e aqui a minha área equivalente ao quadrado, né? Para eu tirar esse quadrado, eu tenho que tirar a raiz. Raiz quadrada. Então, quando eu passar esse quadrado para o outro lado, vai passar na forma de raiz. Então, eu vou pegar esse 0,21 e tirar a raiz. Conseguem fazer? Lembra o símbolo da raiz, né? É só apertar lá na calculadora. Se vocês quiserem, eu projeto minha calculadora também para vocês. Dá 0,46. Isso aí. Aí eu encontro o valor da minha área equivalente. Exatamente. Querem que projete a calculadora e faça devagar, gente? Ou não precisa? Esse eu acho que é o cálculo mais chatinho. Então é melhor fazer. Mas vocês conseguiram chegar no valor? Ou não? Bom, vou fazer de qualquer forma para garantir, né? Daí, de qualquer forma, vocês vão ter também a gravação. Daí fica mais fácil vocês acompanharem. Então, vamos lá. A primeira parte que eu pedi para vocês fazerem seria 1 pela área ao quadrado, a área da entrada ao quadrado, mais o 1 pela área da saída ao quadrado, né? Deixa eu só confirmar aqui se vocês estão enxergando aí. Então, é 1 divididos pela minha área de entrada. Eu posso apertar ou aqui no quadrado, né? Ou digitar naquele xizinho, XY, e daí se eu apertar no XY, ele vai aparecer dessa... Opa! O que eu fiz de errado? Se eu apertar no X elevado a Y... Por que não tá funcionando? Ah, que eu tô na calculadora padrão. Preciso da científica. 1 divididos por 1,2. Se eu apertar aqui, eu tenho que apertar o quadrado. Ou eu posso usar essa função aqui, que no meu já tem o quadrado pronto. Então, esse é 1 divididos pela área de entrada ao quadrado, mais o 1 divididos pela área de saída ao quadrado. Então, aqui já vou apertar direto. Dá isso daqui que a gente encontrou. Então, agora eu vou copiar esse resultado. E daí eu vou, como o meu W, ele passa para o outro lado, ele está dividindo, passa multiplicando, esse daqui está multiplicando, vai passar dividindo 1. Então, vai ser 1 divididos por esse valor, que dá isso aqui, 0,21. E daí, para tirar a raiz quadrada, né, para tirar o quadrado do meu valor da área, deixar só a área, eu tiro a raiz quadrada disso. Então, vou ter que mudar para a minha calculadora. Vou copiar aqui, vou mudar para padrão. Então, aqui tenho aquele valor que eu calculei,
e aperto nessa funçãozinha aqui, raiz quadrada. Daí dá o resultado 0,46, que é o valor que meu exercício encontrou. Então, tentem fazer. Se vocês não conseguirem, podem perguntar. Conseguiram fazer, gente? Depois desse fica bem mais fácil os cálculos. Daí é só substituir. Em algumas calculadoras, não vai dar para digitar o valor e apertar na raiz. Em algumas tem que apertar na raiz antes, depois digitar o valor. Então, façam o teste aí das duas formas para vocês descobrirem qual que é a forma que a calculadora de vocês vai calcular. Na minha, eu tenho que digitar o valor e apertar a raiz, por ser a calculadora do computador. Mas talvez, eu acho que na científica, essas de mão que vocês têm que digitar a raiz primeiro, daí depois o valor, daí o igual. Giovana, conseguiu agora? Ah, beleza. Então, vou voltar lá para o exercício. Ai, que ruim ficar trocando de tela, né? Mas, enfim, faz parte. Então, agora já tenho a área equivalente, que é esse valor. Então, vou substituir aqui. A velocidade eu também já calculei. E esse coeficiente também já calculei. Só substituir. Então, lembram lá que vai ser 0,6 vezes a área 0,46 vezes a velocidade na altura da janela, que é 1,64, vezes daí o coeficiente de pressão, que deu 0,36. Daí tira a raiz desse coeficiente. Quando eu fizer esse cálculo, tem que dar 0,272 aproximadamente. Então, percebam que aqui está em metro cúbico, que seria uma unidade de volume por segundo. Então, é o volume de ar que vai entrar na casa por segundo. Então, uma quantidade bem considerável aí de ar. Ali ele está levando a 1,5, que é a mesma coisa que tirar a raiz. É exatamente a mesma coisa. Se ele levar a 1,5, é a mesma coisa que tirar a raiz. Conseguiram? No meu deu 0,271. 271, qual que é o próximo número? É maior que 5? E depois do 5? Não, Oi? é 8. É 8. Então, Ele o arredondou 8 vai aumentar o 5 para 6, né? Se eu arredondar. E daí o 6 vai arredondar o 1 para 2. Tá Então, bom. você vem de trás para frente, para você saber se vai arredondar ou não, tá? Para cima ou para baixo. Se depois do 5 fosse um 3, por exemplo, daí não ia arredondar o 5 para 6, e daí não ia arredondar o 1, ia manter 1. Tá. Não sei se você conseguiu acompanhar. Na minha cabeça fez sentido, não sei se na tua fez. Não consegui, fez. Oi? Mais ou Consegui, menos? professora, fez sentido. Ah, então tá bom. Vocês precisam de ver o quanto que eu gesticulo e, né, aqui. Tento, e aponto para a tela, mas vocês não enxergam eu apontando para a tela. Nem se tivesse com a webcam ligada, vocês não iam enxergar eu apontando para a tela. E agora, para ventilação unilateral, como eu vou considerar que só tem uma janela aberta, que é só a janela onde entra ar,
Então, eu desconsidero aquela janela menorzinha, vou considerar ela fechada. Então, aqui, vou conseguir colocar a área só da minha janela que está entrando, que é 1,2. E aqui, ó, a velocidade também vai ser o mesmo valor, que é 1,64. Então, vai ficar 0,025 vezes 1,2 ou 1,20 vezes 1,64. Isso daí vai dar quanto? Estamos acabando. Dá 0,049? Isso aí. Então, para o caso, se eu tiver só unilateral, o meu fluxo de ar, ele reduz muito, né? A gente comparar aqui com as duas, reduz não. Reduz 0,272, lá é 0,049. Então, de 49 para 272 dá uma redução, porque ele não atravessa a sala, né? Ele não consegue entrar em grande quantidade de ar. Dei uma embananada aqui, mas acho que vocês entenderam. E por fim, a redução do fluxo de ar, porque vai ter uma tela, né, de mosquito nas duas janelas, então eu tenho que considerar essa redução. A minha tela lá no exercício, ele fala que é de nylon, então para de nylon eu vou pegar o fluxo que eu calculei. Para ventilação cruzada e para unilateral é a mesma equação, então vou multiplicar por 0,065. Então, encontrem para mim a redução do fluxo para a janela com proteção de nylon, tanto para ventilação cruzada quanto para unilateral, por favor. Lembrando que o valor para ventilação cruzada deu 0,272. Então, nesse fluxo aqui vai ser 0,272 vezes 0,65. E aqui foi 0,049. Então, a redução do fluxo por causa das telas vai dar quanto? Fizeram, gente? Bom, o meu resultado esses valores. Para vocês deu igual? O meu deu, professora. Tá certo. Então, com esse valor de fluxo, eu encontro o número de trocas de ar. Então, aqui eu tenho o valor do fluxo, vou multiplicar por 3.600 e vou dividir pelo volume do ambiente ventilado, que é o tamanho da casa. Então, as dimensões da casa era 4 metros por 5 e 2,5 de altura. Então, para eu achar o volume, é só eu achar a base, a área da base, né? Que é 4 vezes 5, vezes a altura. Esse é o meu volume. Então, calculem o volume aí para mim, por favor. Vai dar 4 vezes 5, que dá 20, divididos por 2,5. Vai dar... Divididos, não, vezes, perdão. 4 vezes 5 vezes 2,5. Não tem nada dividido, é tudo vezes. É a área da base vezes a altura.
20 vezes 2,5 dá quanto? Dá 50. Isso. Então, agora vocês vão colocar aqueles fluxos que a gente encontrou no slide anterior. Então, esses valores de fluxo vezes 3.600 divididos por 50. Então, o fluxo para ventilação cruzada deu 0,177 e o fluxo para unilateral 0,032. E assim eu encontro o número de trocas por hora. Então, já vou projetar aqui para vocês. Para mim, deu esse valor. Opa, aqui. Esse valor de trocas por hora. Para vocês também. E aí, finalizamos o que o exercício pediu. Então, é meio chato, mas não é difícil de fazer. Se seguir o roteirinho, passo a passo, não tem problemas. Vai encontrar o resultado bem fácil. Aqui tem o exercício do fórum, que é bem similar. Aqui vai mudar as dimensões da casa, então lá no volume vai mudar. Agora as minhas janelas, elas não são de correr, são de guilhotina, mas o aproveitamento também é 50%, então vai ser a mesma coisa. Vai entrar ar na janela de 2 por 2 e vai sair de 1,5 por 1,5, vai mudar então essas áreas. Também vai ter tela de nylon nas duas. O vento, ele vai incidir normalmente, então, numa angulação de 0 graus, né? Então, na altura de 10 metros é esse valor, só que a altura da minha janela é maior, é 4,5, porque minha parede é mais alta. E daí, a edificação vai estar localizada no centro da cidade, então aqui tem a localização, e a distância entre as casas é igual à largura de uma casa. Eu acho que esse valor da altura da colmeira tá errado, gente. Deixa eu só confirmar se tá certo. Não, tá certo, é isso aí mesmo. Tá certinho anunciado. Então, vocês vão calcular novamente o número de trocas de ar, vão fazer todo esse passo a passo, tá? Exatamente, usando então, essa relação aqui. Vamos voltar lá. Começar a aula. Então, voltando lá. O que o exercício pede é o número de trocas de ar. Para encontrar o número de trocas de ar, vocês vão ter que ter o coeficiente de pressão, vão ter que ter a correção da velocidade, vão ter que ter a área útil da janela, vão ter que saber o fluxo de ar, vão ter que saber a redução do fluxo por causa da tela, para daí calcular o número de trocas. É um pouquinho confuso, Sara, mas se você seguir o passo a passo, você vai fazendo mais sentido. Eu acho que a segunda vez que vocês olharem o exercício e acompanharem pela gravação vai ficar mais fácil. Então, por isso que eu deixei uma aula só para isso, eu não iniciei na aula passada, porque até eu acho um pouco confuso. Então, eu tentei trazer tudo bem passo a passo. E daí, se vocês seguirem essa receita de bolo, vai dar certo. Beleza, pessoal? Então, fechamos essa parte de desempenho térmico. Na semana que vem, nós mudamos o assunto da aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma reclamação, algum elogio, podem aproveitar o momento. Vou desativar aqui um pouquinho o microfone e vou parar a gravação, só para eu tomar uma aguinha, enquanto vocês digerem as informações.